Diga, em Deus posso ir mais longe. Amém. A gente até pode ir sem Deus. A gente até consegue chegar a algum lugar sem Deus. Mas em Deus, a gente vai mais longe. Amém, amados? A gente até pode chegar a algum lugar sem Ele. A gente até pode conseguir alguma coisa sem Ele. Mas em Deus, a gente vai mais longe. Amém? Em Deus, posso ir mais longe. Então que você vá. Então que você chegue. Então que você suba nas maiores alturas. Amém? Então que você consiga a extensão da terra. Então que você amplie o teu território. Então que você alargue as tuas tendas. Em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar então. Vamos ver então o que nós temos aqui. Está lá o nosso texto base, livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Vamos ler, diz assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Próximo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Pode ir avançando. Então, amados, nós vamos falar um pouquinho baseados na história de Gideão. E o que acontece? O anjo, ele vem até ele. E o anjo vai falar para ele: vai nessa tua força, homem valoroso. O que estava fazendo Gideão? Gideão estava malhando trigo, né, moendo trigo, preparando o trigo para moê-lo, melhor dizendo. E ele o fazia no lugar de pisar uvas. Ele o fazia no lugar que não era próprio. Ele não fazia ao ar livre. Ele fazia no interior. Então, amados, duas hipóteses nós temos diante das dificuldades e impossibilidades. A primeira hipótese é: nós criamos desculpas. Porque, na verdade, nós temos uma tendência a que, quando a gente se vê impossibilitado, ou quando nós encontramos uma dificuldade diante de nós, a nossa tendência é procurar desculpa, uma justificativa para não agirmos. Essa é a nossa tendência. Então, o que fazia Gideão? Ora, os midianitas subiam para saquear tudo que era de Israel. Eles vinham e saqueavam, levavam tudo. Levavam todo o produto da terra. Levavam os rebanhos. Saqueavam tudo. O povo de Israel estava debaixo de uma opressão. O povo estava debaixo de um domínio, mas esse domínio não era de servidão, era de opressão. Eles não eram cativos. Eles estavam na terra deles. Mas tudo, e eles tinham liberdade para produzir, para trabalhar, mas o que faziam os midianitas? Deixavam eles produzirem. Na melhor época, na época de colher, ou até mesmo quando já estava malhado o trigo, quando os produtos estavam preparados, os midianitas vinham
e saqueavam as cidades e levavam. Então, havia até mesmo fome na terra, porque todo o produto da terra era levado. Todo o produto da terra era levado para os midianitas. E o que faz Gideão? Gideão pega o milho e pega o milho, ó. Gideão pega o trigo e o leva para o lugar de produzir o vinho, o lugar de pisar as uvas. Era um local inadequado para malhar o trigo. Mas ele não podia fazê-lo no local externo, no local próprio. Ele não podia fazê-lo na eira. Amados, quando nós encontramos dificuldades, a gente não pode dar desculpas. Como o Gideão poderia falar, eu até queria malhar o trigo, mas se eu fizer, os midianitas vão ver, vão perceber, e eles vão levar. Então não adianta levar, não adianta malhar o trigo lá. Então não vou nem malhar o trigo. Às vezes nós, diante das nossas impossibilidades, diante das nossas dificuldades, o que a gente faz? A gente fica parado. Sob um pretexto de que não podemos por alguma razão. Sob um pretexto de que não podemos por algum motivo. Há um versículo que está lá em Provérbios 22:13, que é assim, ele é forte esse versículo. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Como a King James fala, tem um leão lá fora, e eu vou morrer se eu sair lá. Tem um leão lá fora, eu não posso ir à batalha, eu não posso trabalhar. Eu não posso ir resolver meus... Tem um leão solto lá fora. Mas a Bíblia diz que geralmente as pessoas que ficam procurando desculpas para não avançar, as pessoas que ficam procurando desculpas para não realizar, a Bíblia chama-os de preguiçosos. E não é verdade? A gente acaba procurando até encontrar uma desculpa, uma justificativa para não fazermos aquilo que precisamos fazer. Ora, porque tem um leão lá fora, e daí? Então, às vezes, nós não agimos porque encontramos alguma dificuldade. Mas o que fazia Gideão? Gideão deu um jeito. Ora, se eu não posso fazer lá, farei aqui, mas você é maluco. Mas se eu não posso fazer lá, vou fazer aqui, mas aí não vai ficar bom. Ora, pior é se não ficar nada. Aqui pode não ficar bom, mas pelo menos aqui eu tenho alguma coisa. E se eu me empenhar bem, eu vou ter dificuldade. Mas eu vou conseguir produzir um trigo aqui. Vai demorar mais, mas eu vou conseguir produzir um trigo aqui. Vai me dar mais trabalho, mas eu vou conseguir produzir um trigo nesse lugar. Então, a gente, diante das dificuldades da vida, nós precisamos empenhar mais força, maior esforço, maior dedicação, mais energia do que se não houvesse dificuldade. Mas nós vamos produzir algum resultado. Amém ou não amém? Vamos produzir algum resultado. Sabe o que a gente não pode, como muitas pessoas fazem? É as pessoas ficarem resmungando, reclamando, murmurando, porque murmurar é quando você quer ficar reclamando de algo que você acha que não pode ser resolvido. Como você acha que não pode ser resolvido, você começa a ficar falando mal. Então, Deus não quer que a gente fique resmungando, murmurando. Deus quer que a gente vá com tudo, que a gente faça do jeito que dá para fazer. Se não pode da maneira como você gostaria, então vá da maneira que você consegue, mas empenhe-se ao máximo. Dê o dobro, o triplo do que você deveria se doar se não fosse a dificuldade. Porque nós só conseguimos vencer as dificuldades da vida quando a gente se empenha ao máximo, quando a gente dedica mais esforço, mais dedicação, mais energia do que se não tivesse dificuldade. Aí a gente consegue. O problema é que quando a gente para pensar no trabalho que vai dar, a gente paralisa. A gente acaba não tendo tanta disposição assim. Então, ouça o que eu estou falando, porque é algo tremendo no que eu estou falando. Você vai ver daqui a pouco. Por que muitas pessoas não são abençoadas por Deus? Por que não são abençoadas? Nós vamos ver isso. Guarda isso que eu falei para você até agora. Então,
Duas hipóteses existem. Criar uma desculpa e a segunda hipótese é inventamos uma solução. Que Gideão fez, malhou o trigo no lagar. Quem entendeu aí, diga amém. E aí, o que você vai fazer? Em qual hipótese você se inclui ou se incluirá? O que você vai fazer? Você vai inventar, ou melhor, você vai criar uma desculpa ou você vai inventar uma solução? Você vai dar uma desculpa qualquer para não fazer, não realizar, não vencer, não superar, ou você vai inventar uma solução? E nas crises surgem, né, os grandes. As crises produzem os melhores. Porque as crises nos forçam a fazer mais. A sermos criativos. A nos dedicarmos mais. Quando não há crise, o que a gente faz? A gente relaxa. Né? Mar calmo. Vamos velejando no mar calmo. E se o mar ficar calmo a vida inteira, você vai ficar calminho a vida inteira. Mas também não vai produzir nada. Então, as crises nos impulsionam. As crises, né, mexem com o nosso potencial. As crises mexem com nossas capacidades. Amém ou não amém? Ok? Pode avançar. Então, o que o anjo fala quando encontra Gideão? O Senhor é contigo, homem valoroso. O que você vai aprender? O que nós aprendemos nesse texto? Deus sempre tem bons olhos para aqueles que se esforçam. Lembre-se uma coisa, querido. Ali não era uma terra de um único homem. Ali não havia Gideão habitando. Não estamos falando de um homem no deserto. Estamos falando de uma nação. Tampouco nós estamos falando da cidade apenas de Gideão. Não estamos falando apenas da tribo de Manassés. Estamos falando de uma nação. Entenda bem isso. Não era um deserto e Gideão no deserto. Era uma nação. E no meio de uma nação havia muitas mulheres. Então havia mais de 1 milhão, né, de pessoas. Mas o anjo aparece para Gideão. E o anjo aparece falando, olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então Deus, ele sempre vê o esforço. Deus sempre enxerga o esforço. Deus, ele sempre tem bons olhos para o homem e para a mulher que se esforça. Deus não gosta de murmuradores. Deus não gosta de pessoas que vivem murmurando. Ah, mais um dia. Ah, meu Deus. Também, para quê? Estou cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de não sei o quê. Tem pessoas que já acordam murmurando, reclamando da vida, reclamando da sua situação. Tem pessoas que vivem o tempo todo nas lamúrias. Deus se agrada. É só nós olharmos para o povo de Israel, lá no deserto, conduzidos por Moisés. Que eles tentaram o Senhor, provocaram a ira de Deus por várias vezes, com reclamações. Nunca estavam satisfeitos com nada. Sempre reclamando. Querendo comparar o deserto com o Egito, inclusive. Deus não se agrada. Deus não se agradou da maioria deles. E toda uma geração pereceu no deserto. Toda uma geração. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto. Os filhos e os netos entraram na terra prometida. E Josué e Caleb, apenas 2. Deus não se agrada de murmuradores, de pessoas que ficam se lamentando. Você tem braço? Tem perna? Tem. E olha que tem pessoas que não têm nenhum dos 2 braços, mas têm as pernas. E aí aproveitam as pernas que têm, dão um jeito e vivem. Então tem pessoas que têm os 2 braços, as 2 pernas, as 2 mãos, os 2 pés,
A visão dos dois olhos, ouvem dos dois ouvidos. E a pessoa está reclamando. Não é? Está reclamando da vida. Daqui a pouco a pessoa, estou desanimado. Daqui a pouco a pessoa se deprime e tudo mais. Claro, eu entendo que, né, depressão tem várias causas. Mas tem gente que, né, mergulha no poço da depressão. Tem pessoas que nem ficariam deprimidas, mas o que acontece? Elas alimentaram um estilo de vida que as levou para a depressão. Então, Gideão, ele está produzindo. Você é louco, cara. Você quer produzir trigo no lagar? Você é maluco. E ele, não se mete nessa parada não, cara. Toma conta da tua vida, deixa eu fazer as minhas coisas. Não tem hora que tem que falar assim para as pessoas? Tá maluco, rapaz. Você é bobo, tu não vai conseguir fazer isso aí, não. Não, o meu sonho é ser médico. Eu vou fazer a faculdade de medicina. Tá maluco. É difícil demais. E se você for pagar, você não consegue pagar. Claro, não consegue. Mas a pessoa fala assim, pelo amor de Deus. E a pessoa acredita e ela consegue, ela avança, ela vai em frente. Então, amados, Deus, ele sempre terá bons olhos para aqueles que são esforçados, que são valorosos, que demonstram o seu valor, aqueles que têm esforço. Algumas versões vão dizer guerreiro, poderoso guerreiro, guerreiro poderoso, guerreiro valente, enfim. A questão é que Deus sempre terá bons olhos. Sabe quando você está ali lutando, se esforçando, tudo de si, parece que nada está dando certo, mas você está ali na tua luta. Às vezes você olha para o teu lado, as pessoas estão passeando, estão no boteco tomando cachaça, cerveja, estão nos pagodes da vida, e você está ali ralando. E parece que nada está dando certo na tua vida. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo o teu esforço. Ele é contigo. Ele é contigo, querido. O anjo fala, o Senhor é contigo. O anjo não fala, Senhor. O anjo não fala, o Senhor será contigo. O anjo fala, o Senhor é contigo. O anjo fala que o Senhor irá dar livramento. O anjo fala que o Senhor irá pelejar com ele para livrar Israel. Futuro. Porque é a obra que Gideão irá fazer. É a chamada que Deus tem para Gideão. Gideão é chamado para trazer livramento para Israel. Futuro. Mas até aquele momento, o Senhor era com ele nos projetos pessoais dele. O Senhor é contigo. As pessoas te criticam, te chamam de maluco, mas o Senhor é contigo. Amém ou não amém? É assim na tua vida, querido, é assim na nossa vida. Tem gente que não entende o nosso esforço, a nossa luta. Para que isso? Tem de ser bobo, tem de ser sonhador. Mas Deus está vendo. Então, se você continuar na tua luta, se você continuar no teu esforço, você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Amém, amado? Não há nada melhor do que saber que Deus é conosco. Avança aí, por favor. Aqui é um detalhe que aconteceu com Gideão, apesar de tudo. Nós também não temos essa tendência de querer saber a razão dos nossos problemas. Senhor, por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que o Senhor permitiu? Por que eu não sei o quê? Por que eu nasci assim? Por que... Queremos saber a razão dos nossos problemas, mas a resposta está diante de nós. Então, lá no versículo 13, pode voltar lá, tenta encaixar lá direto. Lá no versículo 13, vamos ler o versículo 13? Mais um. Isso, versículo 13 ali. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então, peraí, eu vou até antecipar logo aqui para a gente ganhar tempo. Peraí. O anjo fala o quê? O Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Contigo. E aqui Gideão fala, Senhor meu, se o Senhor é o quê? Conosco. Então, peraí.
O Senhor é contigo, o homem falou. E Gideão falava, mas se o Senhor é conosco, peraí, o anjo não falou que Deus é com eles. O anjo falou que Deus é com ele. Amém, amado? Você entende a diferença? De repente, todos na tua casa, não tenham a bênção de Deus, mas você é aquele que faz a diferença na tua casa. O Senhor é contigo, não é com a tua família, mas é contigo. Uma pessoa faz a diferença. O comportamento de uma pessoa faz toda a diferença. Então se posicione da maneira que Deus se agrada. Eu ouvi por toda a minha infância e adolescência meu pai nesse altar pregando e falando, mesmo quando eu era idólatra, mesmo quando eu não conhecia Jesus, mesmo quando eu estava no mundo, ele falava, Deus sempre me abençoava. Deus sempre abençoava o meu esforço. Porque meu pai sempre foi um batalhador, né? Sofreu muito, né? Para vencer na vida. E ele sempre reconhecia que Deus o abençoava em tudo, apesar de ele não conhecer Jesus. Ele tinha essa consciência de que Deus o abençoava. E eu cresci ouvindo as histórias de luta, de dedicação, de sofrimento. Eu lembro, por exemplo, quando meu pai de vez em quando falava que houve uma fase, um momento da vida dele que ele morou num barraco lá no Caju, né? Aqui no Caju, lá no Rio de Janeiro, aqui no Caju. Um barraco, ele falava que dormia em cima do jornal e os ratos passando por cima dele. Mas ele venceu na vida. Amém, amados? E ele sempre entendeu que, apesar de não estar na presença, de não conhecer Jesus, ele sempre teve muita fé e ele sempre era abençoado por Deus. É o que está acontecendo. Gideão, ele se esforça. Ele não sabe, mas Deus o está abençoando. Diga aleluia. Querido, se esforce que o Senhor vai te abençoar. Então, segura aí. Então, ele vai perguntar no versículo 13. Se o Senhor é conosco, por que todo esse mal sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que aconteceram essas coisas? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele fala, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o que ele está falando. Mas ele começa com uma pergunta. Se o Senhor é conosco, então por que essas coisas aconteceram? Se o Senhor é conosco, então por que nós estamos vivendo essa situação? Então vai avançar, vamos voltar lá para onde nós estávamos. Isso. Ah, pegou, né? Queremos saber a razão dos problemas, mas a resposta está diante de nós. Então, às vezes, nós sabemos qual é a resposta. Ela está diante de nós, a resposta já está... A gente é que não quer encarar a resposta. Ah, por que isso está... Eu gosto sempre de falar, né? Por que eu estou com a minha saúde assim? Olha para trás. Veja como era o teu hábito alimentar. E aqui não vai uma crítica, eu não estou apontando o dedo para você, porque eu também tenho que tomar vergonha na cara em relação a algumas coisas. A grande questão é que nós temos, né, que aceitar a bronca, né? Nós temos que encarar a realidade. Temos que assumir as nossas broncas. Que a gente produz o mal para nós mesmos. Nós produzimos o mal para nós mesmos e queremos para Deus. Por quê? Em várias situações. Sabe quando o pai ou a mãe, ou os dois falavam, estuda, se dedica, e a criança ou o adolescente não queria, não estava nem aí para nada de nada? Aí depois fala, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, pelo menos já sabe. Né? Tá aí, ó, lutando para ter alguma coisa melhor, quando poderia estar numa situação bem melhor se tivesse se dedicado. E vai por aí afora. Sabe aquela pessoa que trabalha durante o dia e estuda de noite? Chega quase à exaustão. Eu sei que é isso porque eu já vivi isso. E a pessoa está ali. Eu estava lembrando essa semana que eu ia gravar um vídeo que eu ia falar um pouco sobre isso. Eu estava lembrando, eu já contei isso aqui alguma vez no passado. Estava lembrando uma vez que eu estava indo do meu trabalho do centro da cidade para o Boliche, Vasconcelos, no ônibus. Dessa vez eu estava sentado, não estava em pé não. E eu estava ali, mas
já com a minha cabecinha já encostada no vidro ali, sabe? Você está meio acordado, meio dormindo, você vai ter que enfrentar uma sala de aula ainda. Aí eu estava na rua 1º de março, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. 17 para 18. Eu estava ali na rua 1º de março, ali, aquele trânsito, aí passou um carro assim. Eu achei tão bonito aquele carro, falei, um dia eu vou ter um carro igual a esse. E eu tive. Né? Quantos anos depois? Sei lá, uns 6 anos depois. E me casei. Né? Aí tive uns 6, 7 anos depois eu tive um carro igual aquele, ainda novo. Comprei ele com 30 e poucos mil quilômetros só. Novo. Mas eu estava ali, 17, 18 anos. Numa época que eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma listra só. Então eu estava no sufoco, querido. Nós estava ali, né, cochilando, numa sala de aula ainda. Depois cheguei em casa quase 1 da manhã, mas eu falei, um dia eu vou ter um carro igual esse. O que eu quero falar é o seguinte: Deus vê todo o nosso esforço, que a gente se dedica, e até aquele que não serve a Deus é abençoado por Deus pelo seu esforço. Deus se agrada de pessoas assim. Amém ou amém? Então as respostas estão diante de nós. Gideão faz uma pergunta no versículo 13, cuja resposta já havia sido dada no versículos 8 ao 10, que nós vamos ver agora. Pode avançar aí. Ó, antes, para que você entenda, antes do anjo aparecer a Gideão, muito antes daquele dia em que o anjo apareceu a Gideão, então foram muito tempo antes, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vocês, e a vocês dei a terra deles, e disse para vocês: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, naquele momento ali, em que os midianitas, os moabitas, eles saqueavam o povo de Israel, Deus enviou o profeta, falando: eu dei essa terra para vocês. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu tirei esses povos daqui da terra. Entreguei a terra para vocês. Dei todas as orientações para que vocês andassem no meu caminho. Mas vocês não deram ouvidos às minhas instruções. Vocês não deram ouvidos à minha voz. Vocês não me obedeceram. Vocês não fizeram o que eu disse. Vocês não seguiram os conselhos que eu dei para o bem de vocês. Então, a resposta que Gideão queria já havia sido dada antes por um profeta, que a Bíblia não vai dizer nenhum nome. Esse profeta foi na época de Gideão. Foi na época de Gideão. Um profeta cuja Bíblia nem menciona o nome. Mas Deus levanta um profeta ali do meio deles, para poder dizer o porquê a situação deles era aquela. A resposta já estava ali. Gideão nem tinha que perguntar: Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio essas coisas? E o que será feito, o que foi feito, dado aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, dizendo que o Senhor... O anjo respondeu alguma coisa a ele sobre isso? Deixou ele no vácuo. O anjo não respondeu: não, Gideão, vem cá que eu vou te explicar o porquê. Vem cá que eu vou dizer o porquê que você sofre. Vem cá que eu vou dizer porque as coisas não estão dando certo para você e para o seu povo. O anjo não falou para ele, não. Porque a resposta já estava diante dele há muito tempo. É só enxergar. Então, amados, nós precisamos enxergar a nossa realidade. Por que que essas coisas estão acontecendo? Por causa disso, disso. Só não enxerga quem não quer enxergar. Então, o anjo não deu uma menor, não deu uma mínima para a pergunta de Gideão. Pelo contrário. Cadê? Pode avançar. Vai nesta tua força. Foi o que o anjo falou para ele. Senhor, então o que está acontecendo tudo isso? O anjo parou para explicar, para dar uma resposta do porquê. Aprenda uma coisa: Deus não responde a perguntas já respondidas. Não perca tempo perguntando a Deus o porquê.
Invista o teu tempo buscando as soluções. O que o anjo fala para ele quando ele queria saber o porquê? Quando Gideão queria saber o porquê que as coisas aconteceram daquela maneira, o anjo não fala, ó, foi por causa disso que aconteceu. Não, o anjo fala, ó, olha para frente. Vai para frente. Vai nessa tua força aí. Vai nessa tua força aí. Vai para frente. Vai lá. Esquece o passado. Olha para frente. Existe uma resposta, foi respondida, mas agora também não interessa mais. O que interessa agora é o que Deus vai fazer daqui para frente. Enquanto nós ficarmos pensativos no passado, enquanto nós ficarmos parados nos porquês que as coisas aconteceram, enquanto ficarmos perguntando por que isso aconteceu, eu não queria que isso acontecesse, a gente vai perder as grandes oportunidades que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém ou amém? Por isso Deus está falando, olha para frente, vai nessa tua força, vai lá, vai em frente, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Estamos quase no final. Então precisamos empenhar nossas forças. Sim, porque o anjo fala, vai nessa tua força, vai nessa tua força. Precisamos empenhar força? Sim, mas temos que depender do Senhor. Anjo jamais erraria, porque anjo não fala de si. Anjo fala as palavras de Deus. Anjo é apenas um transmissor que fala o que Deus está falando. Então, quando o anjo fala, vai nessa tua força, o anjo não está falando, você é o cara mesmo, está com tudo, vai lá que é o máximo. Tu não precisa nem de Deus, vai na tua força, vai no teu braço que tu vai vencer. Não é isso que o anjo está falando. E eu suspeito que é uma segunda versão, vocês já me viram pregando isso, é uma segunda versão da mensagem. Né? Isso poderia ser, inclusive, um teste. Imagina o Gideão falando assim, então deixa comigo que eu mato no peito e põe lá no cantinho. Gideão não faz isso. Gideão entendia que ainda que ele fosse um cara criativo, esforçado, ainda que Gideão fosse um cara que não fica dando desculpas, mas sim, ele inventa uma solução. Ainda que Gideão fosse dessa maneira, Gideão sabia que para ele livrar Israel do domínio dos milhares de midianitas, o texto vai dizer que os midianitas eram tão numerosos, a Bíblia chama de incontáveis. Quando eles subiam para saquear Israel, eles eram inumeráveis, eles eram como gafanhotos, de tantos que eram, tanto homens como camelos, porque os midianitas, eles geralmente andavam no lombo do camelo. Então Gideão sabia muito bem qual era a luta. Gideão sabia muito bem qual era o desafio. Gideão sabia muito bem que aquele negócio não era simples. Gideão sabia muito bem quem era o inimigo. Gideão não é besta de falar, então deixa comigo que eu vou me virar e eu vou dar meu jeito. Gideão fala, mas quem sou eu? Eu sou menor na casa do meu pai, a minha família é a menor da tribo aqui. Eu sou o menor dos menores. Não, que isso, quem sou eu? Amados, por mais que você se ache inteligente, capaz, esforçado e etc, 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 aprenda uma coisa. Nós começamos a mensagem dizendo o quê? Você até consegue chegar a algum lugar pela tua própria força. Mas em Deus você vai mais longe. Amém, amém? Em Deus você vai mais longe. Não queira ir no teu braço. Você vai empenhar o teu esforço, mas você sabe que você depende do Senhor. Que se o Senhor não te abençoar, você vai ter muito mais dificuldade. Imagina uma pessoa que se prepara. Ela vai para o emprego da sua vida. Ela vai para uma entrevista de emprego. E aquela pessoa é segura de si. Ela já deu uma olhada, sondou, sabe até quem são os outros candidatos, estudada, uma pessoa se preparou bastante. Aí, chegado o dia de ir para a entrevista, e é o emprego da vida, né? A pessoa vai lá, coloca a melhor roupa, a mulher vai lá, né, põe aquela maquiagem básica, né? Para entrevista de emprego tem que ser básica. Né? Tudo mais, né? Vai lá, todo firme, toda firme, todo mais, porque sabe que é uma pessoa preparada para aquela vaga, e é. É o melhor dos candidatos para aquela vaga, não tenha dúvida. Quando chegar lá diante da entrevista, cara, você é o cara que nós queríamos aqui. Você é o Messias da nossa empresa. Você vai cair como uma luva aqui para gente. Os outros
Os outros são os outros. É você mesmo. Só que essa pessoa, por mais preparada que esteja, essa pessoa não colocou Deus à sua frente. Tinha todas as condições, mas não colocou Deus à sua frente. Beleza. Vai ser ela? Se ela chegar lá diante da entrevista, vai ser ela? Vai. Só que, quando ela sai de casa, indo para a empresa fazer a entrevista, o que acontece? O pneu do carro fura. A bateria descarrega. Alguém esbarra na lateral e amassa o carro. O motor do carro ferveu porque tinha um engarrafamento. Ou sei lá o que acontece. Roubaram o carro, ela ficou a pé. Vai chegar a tempo para a entrevista de emprego, sim ou não? Não. Não será entrevistada. Outra pessoa que é potencialmente inferior a ela foi entrevistada e ficou com a vaga. Ela, que potencialmente é melhor, não foi entrevistada, perdeu a vaga. Tinha toda a capacidade para ser? Tinha. Faltou uma coisa, a bênção de Deus. Então, por mais preparados que sejamos, como o anjo disse para ele, vai nessa tua força aí, varão valoroso. Se Deus não abençoar, a gente não consegue. Amém ou não amém? Por isso que a gente precisa que Deus nos abençoe. Senhor, me abençoe. E aí Deus vai te abençoando. Ainda que o diabo queira preparar cilada para que você não alcance, Deus dará livramento. Ele é contigo porque você crê nele e você o busca. Amém ou não amém? E aí nada vai acontecer. Você chega lá na entrevista de emprego, o emprego já é teu. Porque Deus está te abençoando. Então, por mais que sejamos preparados, precisamos da bênção do Senhor na nossa vida. E Gideão sabia muito bem disso. Versículos 15 e 16. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Esta minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu serei contigo. Eu irei com você. Eu hei de ser contigo. Eu continuarei indo. Eu continuarei te abençoando. O Senhor é contigo, varão valoroso. E agora diz, o Senhor continuará sendo contigo. Eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então vamos agora aqui traduzir isso, vamos passar isso no filtro aqui. Vamos extrair aqui o suprassumo disso. O anjo fala, Gideão, vai nessa tua força porque você é valoroso. Gideão fala, quem sou eu? E aí o anjo fala, né? Deus dizendo, eu serei contigo, por causa disso, você vai ferir os midianitas como se todos os midianitas fossem um homem apenas. Porque eu vou ser com você. Ou seja, você vai no teu esforço, mas não é a tua força quem vai te dar a vitória. Eu te darei a vitória porque eu vou com você. Amém ou amém? Então, querido, com Deus você pode ir mais longe. Tem mais aí? Com Deus você pode ir mais longe. Então é hora, é tempo de você entregar-se, lançar-se. É hora de você lançar-se ao Senhor. É hora de você entregar-se a Ele. É hora de você crer em Deus. Crer que Deus é contigo e que Deus será contigo. E você vai vencer as lutas da vida em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Diga eu creio. Então aplauda o Senhor com alegria nessa hora. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé nessa hora. Vamos orar em nome de Jesus.